Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, se inscreva nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, também no Instagram. E vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem o prazer de receber Juan Alves, ele que é fundador, idealizador do Integris. Juan, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado a vocês, o Bruno e o Gabriel. É uma honra estar aqui, né? Trazendo um pouco do que eu vivi, do que é o Integris, do que é a energia para o Estado do Espírito Santo, de maneira geral. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da nossa trajetória até aqui. Boa. Muito obrigado. A sua jornada profissional está muito ligada, né, à área de petróleo e gás. O Espírito Santo tem aí, sei lá, 30% mais ou menos da sua economia, do seu PIB, né, lastreado nessa área também. Cara, como que foi justamente essa sua jornada profissional, inclusive você que não é do Espírito Santo, como é que foi a sua jornada nesse segmento, né? E como que você veio chegar ao Espírito Santo? Cara, eu sou de Currais Novos, Rio Grande do Norte, né? Meu pai é marceneiro, minha mãe é dona de casa, né? A gente viveu ali no interior até meus 10 anos de idade, fui para a capital estudar na escola militar. E aí conheci a engenharia, né? A engenharia, naquela época, eu sonhava da área de ciências e tecnologia naquele momento. E aí parti para engenharia química e petróleo logo em seguida. O Rio Grande do Norte sempre foi uma referência dos investimentos Petrobras e P&D, né? O petróleo brasileiro, você tem uma casa, vamos dizer assim, uma capital do petróleo em terra, foi Mossoró. Então o Rio Grande do Norte, ele teve muito incentivo. Então logo cedo eu ingressei na faculdade, entrei na cadeia, na jornada do petróleo muito, muito cedo, né? Então, migrei para a Bahia como primeiro projeto brasileiro ali de uma empresa independente de petróleo, que foi a PetroRecôncavo. Hoje, fui mais de 12 anos parte desse sonho. Foi tirar uma empresa baiana, nordestina, do zero até a Bolsa de Valores da B3. A gente estava lá construindo esse sonho. E nessa jornada, Gabriel e Bruno, eu tive a oportunidade de rodar alguns países e alguns estados, porque eu acabei sendo o diretor de upstream que fazia implantações nas expansões da empresa, né? Então, ambiente de negócio diverso, Nordeste, Colômbia, Estados Unidos, Romênia, Oriente Médio, eu vivi. E essa jornada me trouxe muito aprendizado no que tem de maior valor para mim na indústria, que é unir a capacidade humana com o ambiente de negócio que você está inserido e com a indústria que ela dizer assim, persiste no Estado. Eu cheguei no Espírito Santo para fazer mais uma startup dessas operações, dessa vez por outra empresa, inclusive a gente abriu capital na Bolsa de Valores na Noruega. E o que eu vi o cenário no Espírito Santo? Eu vi um cenário no Espírito Santo que era, naquela época, era o terceiro produtor de petróleo e gás do Brasil, hoje é o segundo, tá? 2 anos atrás. E eu senti um ambiente acolhedor, pautado em desenvolvimento local, com teses sólidas de médio e longo prazo, né? Eu entendi qual era a dinâmica do Estado, a solidez fiscal, a governança do Estado, o grupo empresarial, conheci o Espírito Santo em ação, então eu vi que o ambiente ele era extremamente propício para uma tese que pudesse integrar pessoas, investidores, empreendedores em teses transformadoras a partir da energia. Então a gente fala a partir da energia, porque a gente não está falando aqui no Integris só de óleo e gás, mas sim de uma cadeia que se beneficia através da energia, né? Então, essa foi a inspiração, Gabriel, Bruno, foi entender que o Estado tinha essa oportunidade com esse ambiente de negócio, ligado a um conhecimento prévio de ter rodado alguns países sobre isso, de avaliar a planta do lubrificante para melhorar a receita da companhia, né? Crise de petróleo, o Brent ele sobe e desce, o lubrificante normalmente ele é bem mais flat, então a gente tentava estudar todo tipo de integração energética para você melhorar o desempenho das companhias que eu passei. E no Espírito Santo você tem tudo junto misturado, quase uma muqueca capixaba. Você tem uma área logística muito boa, né, de portuária, ainda em expansão, né, recentemente soubemos que vai crescer ainda mais. Tem um posicionamento geográfico muito bom, tem uma qualidade de óleo muito boa, indo para os produtos do petróleo, e tem um gás que está do lado do offshore, tem acesso à infraestrutura terrestre
para conectar tudo isso. O Espírito Santo ele está também em cima de uma bacia sedimentar própria para que tudo isso aconteça de maneira sustentável, da melhor forma, sustentavelmente falando, né? De criar, por exemplo, um hub de injeção de carbono para que tudo que a gente cria aqui nasça, já seja oriundo de uma tese mais sustentável e limpa. Então esse é o ecossistema que naturalmente quando eu cheguei eu vi. Pessoas dispostas e um ambiente pronto para isso. Interessante que você fala que um dos pilares de sucesso do Integris é a consolidação de pessoas, investidores, empreendedores ali de modo geral, mas também bons projetos, né, para avaliar como que essa holding, né, que nasce o Integris de fato como uma holding, pode impactar projetos ligados à energia. Como foi esse desenho inicial dessa holding, né? Quais são esses parceiros ou esse grupo econômico que foi sendo formado ao longo desse tempo? E por que esse grupo, de fato, faz com que o Integris já nasça com um grande potencial de ser um grande sucesso? Perfeito. O Integris começou como instituto capixaba de energia, que a gente fez um jantar no Lareira Portuguesa, chamei 30 pessoas. Rapaz, a gente precisa falar sobre isso aqui. E aí uma pessoa falou assim, você deveria institucionalizar isso. Então daí a gente partiu com um projeto de ser uma instituição para coordenar ações em cooperação do operador de petróleo ao investidor e o empreendedor. Só que chegou numa proporção que a responsabilidade disso e a oportunidade fez com que a gente refletisse os primeiros fundadores ali, eu, Márcio Félix, o pessoal desde cedo, né, o Wagner Kepp, a gente sempre conversou muito sobre isso, de migrar para ser uma holding. Uma holding que ela vai estudar esses projetos de maneira integrada, que vai constituir o estudo de mercado com foco bem prático de atender primeiramente a demanda local do Espírito Santo, com a tese de impulsionar o nosso desenvolvimento do Estado, e o excedente do que a gente produzir ou criar, exportar, né, usando a cadeia logística. Então isso foi a primeira metamorfose ali que o Integris foi idealizado 2 anos atrás. Hoje a gente chama holding. A necessidade de criar um sistema de governança robusto, com pessoas, diria vocês, consolidadas na visão como empreendedor, na visão como pauta de desenvolvimento do Estado. Com capacidade executiva, né? Com capacidade executiva, Gabriel. Exatamente, né? Alguns nossos fundadores tiveram casos de experiência do tipo, de ter um conceito, um projeto básico, um detalhado, uma EVTE. Opa, isso aqui vai ser muito importante para o Estado, vamos colocar isso para funcionar. Então, essa foi a primeira mudança. E as pessoas, Bruno, a gente foi conversando quase que organicamente. Hoje, o Integra, nós temos 5 grupos econômicos como fundadores e 5 pessoas físicas, como fundador, né? Então, a ideia é basicamente essa. Ter uma governança sólida, robusta na holding. A gente chama até o núcleo duro de fundadores. Isso aqui não se quebra. Isso aqui é o núcleo de fundadores. Onde cada projeto que já tem um bem avançado, a gente vai criar empresas onde a holding vai ser parte societária dela ou não, mas que todos os sócios da holding têm a capacidade e direito de investir conforme a participação da holding. Acaba que a gente imagina que a holding é uma mãe que vai dar origem a várias empresas que compõem esse ecossistema integrado do Integris. Para ver se eu entendi, para a gente tentar traduzir de forma mais simples, assim. Basicamente, a holding, ela avalia possíveis projetos que tenham potencial de impacto positivo no ambiente de negócios do Espírito Santo quando a gente fala de energia. Pode ser óleo e gás, pode ser metanol, pode ser, enfim, diferentes projetos ligados ao setor de energia. E a partir dessa holding, que é um CNPJ ali, você tem a possibilidade de criar para cada um desses projetos uma nova empresa, que seriam SPEs ali, né? E aí essas SPEs como um veículo de investimento que pode ter como sócia a holding por si só, ou também plugar outros sócios nessa SPE. É basicamente isso, traduzido. Cara, quando eu escuto o relato, né, já tive a oportunidade de escutar você falando um pouquinho do Integris no evento em Pedra Azul, etc. Também eu vejo que tem parte de um princípio de que, apesar de ser muito relevante em termos econômicos para o Estado, apesar de você ter um ecossistema empresarial
produtivo, positivo, um bom ambiente para se empreender, mas existem ali também lacunas de projetos que são estruturantes e fazem justamente esse trabalho de integração, né, da cadeia como um todo, né? Então, sempre quando eu vejo você falando, me vem esse sentido em mente. Então, assim, que eu queria te perguntar mais numa ótica filosófica, quando você concebeu lá o Integris e também olhando para o mercado brasileiro como um todo, assim, quais são as oportunidades que você enxergou, que você viu, que seria possível você fazer esse processo de integração, de você juntar bons executivos, de você juntar uma forte economia. Como que você enxergou essas oportunidades e, de uma forma geral, quais são elas também, né? Tanto a nível Espírito Santo quanto a nível Brasil, que você enxerga que a gente pode avançar e avançar de forma consistente. Excelente, Gabriel. O Brasil, você tem uma dependência, por exemplo, né, da ureia, né? A gente não produz quase nada de ureia para suprir a nossa necessidade do Brasil. Então, falando de Brasil, você tem uma série de produtos que vêm da cadeia do gás natural, que formam-se um gás de síntese, que vem para a amônia vai com o gás da síntese formar ureia, e da ureia você pode fazer várias coisas. Essa é uma linha, por exemplo, que é claro a necessidade. E o próprio Espírito Santo hoje, parte da indústria dela que precisa desse tipo de produto, ela compra de fora, né? A gente tem estudos, já tem gente falando aí de implantação de plantas fertilizantes ali na região da Aracruz, que vai comprar isso aqui de fora, claramente. Então existe a própria Placas do Brasil, tá, para fazer a resina agora, no investimento que vão fazer, vão ter que trazer produtos de fora, que claramente a gente tem capacidade técnica e econômica no Estado para fechar esse ciclo, né? E para mim é uma cadeia fechada, assim, né? Você vai construir, pega o exemplo da ureia, uma planta de pegar o gás da síntese e amônia com gás da síntese ureia. Como é que você vai fazer a manutenção disso, construção disso? Como é que você vai transportar isso? Tá? Como é que você vai monetizar isso? Como é que você vai exportar isso? Esse ecossistema que o Integris enxerga, ele vai além da produção da ureia. Claramente, toda essa cadeia econômica, a gente pode e tem empresas capixabas de know-how nacional para fechar esse ecossistema, da produção à manutenção ao serviço integrado nesse sistema. Então, eu vi isso muito simples, Gabriel. Se eu comprasse hoje um campo de petróleo no Espírito Santo, provavelmente eu não precisaria de nenhuma empresa de fora do Brasil, fora do Espírito Santo. Provavelmente. Pensando em compliance, em governança, em custo, eficiência, provavelmente a gente não precisava. Então foi assim que eu dei um estalo de assim, cara, as potencialidades não só econômicas, mas de habilidades e capacidades existentes, de gestão no Estado, por exemplo, né? Quantidade de jovens que saem aí dos programas de formação de liderança do Estado. Então a gente tem essa capacidade de fechar esse ciclo. E se você multiplicar isso para toda a cadeia, do metanol, vamos captar CO2 para injetar carbono? Sim. Vamos estocar? Sim. Mas vamos produzir metanol também. Então, eu vi essa capacidade. Se você olhar hoje no raio de 500 quilômetros de Vitória, você tem um gap. Para o Nordeste, você vai ter a Bahia ali, que já começa a ter um polo petroquímico de Camaçari. Você vai para Minas Gerais também, um pouco mais, você já chega para o Rio de Janeiro também. 500 quilômetros é um raio adequado para você avaliar um projeto desse tipo de coisa, desse porte. E a gente está nessa fase, Gabriel, de entender exatamente, primeiro, o Estado precisa de quê para potencializar e fechar esse ciclo de ganho mútuo de eficiência local. O agro capixaba talvez é uma da parte que mais cresce economicamente no Estado. Onde é que está vindo tudo esse agroprodutos, né? De maneira geral, né? O fertilizante, enfim, tudo isso. Então a gente vai exatamente identificando esses fatores de crescimento do Estado, infraestrutura do Estado. Como é que vai ser o uso de asfalto no Estado nos próximos 10, 15, 20 anos, né? Então, claramente, o Estado está em uma posição geográfica favorável, um crescimento estável, com solidez fiscal para atrair investidores de todo o planeta. O Integris pode ser essa plataforma para gerar ainda mais essa competitividade global para o Espírito Santo. Esse é como enxergo esse ecossistema daqui a 5 ou 10 anos, tá? Para a gente tentar tangibilizar um pouco isso em projetos que já estão dentro do pipeline de vocês, a gente pode citar aí, por exemplo, o Polo Gás Químico, o Projeto Salgema, Hub de Biometano. Existe alguma
complementaridade desses projetos que já estão sendo avaliados ou foram identificados especificamente o que o Espírito Santo tem de potencialidades exclusivamente? Como que essa integração de fato ocorreria a partir dos projetos que vocês já têm no pipeline atual? Perfeito, Bruno. Bruno, isso no fim, que não vai ter fim, espero ter um pipeline de projeto contínuo, mas na obra pronta, a gente imagina ter um super polo gás químico descentralizado no estado. A gente não imagina que vai ter isso. Mas como nós vamos chegar lá, tá? Claramente, nós temos oportunidades no biometano, está sendo discutido bastante, a indústria norte do estado, o pessoal do álcool, o sul, o pessoal das aves, tudo isso, existe matéria orgânica disponível no estado, como das próprias cidades, tá? Isso é um problema local. Você gera gás, e o gás hoje do biometano, além da vertente do gás, você consegue extrair a ureia daqui também, tá? Então, o gás, claramente, ele tem um fator relevante para o nosso projeto, que é o maior insumo de um polo desse, é o gás, tá? O segundo tema, você imagina que a gente colocou ali hoje a nossa planta de biogás para operar. Não necessariamente é o nosso primeiro projeto. Ele vai emitir CO2, você vai produzir ureia. Você vende a ureia, agora você começa a captar o CO2, você fecha o circuito e você estoca o CO2 ou você produz o metanol dali. Tá? Pegando essa bolha e descentralizando, esse é um processo. Tá? Com o crescimento da demanda do Estado na indústria, aí sim, Bruno, a gente está nessa fase de avaliar a demanda na indústria local e de expansão para ter, de fato, a primeira planta do polo. Será que vai ser ureia? Será que é metanol? Será que é o quê? Tá? Então, a partir daí, você planta agora uma planta de ureia. O gás está vindo na produção ou terrestre ou do offshore. Você tem acesso a esse gás no Espírito Santo. A molécula, né? Você tem um grande parceiro nosso, é a própria Energisa, que está junto com a gente na holding, né? E você passa a produzir ureia. E você passa a fazer o quê? A vender ureia. Então, esse é o sistema, ele começa a se intercomunicar como a salgema. Grande produto, grande insumo além do gás é o produto da salgema, que vai dar outro pipeline de produtos dentro do polo petroquímico. Aí o projeto da salgema, que normalmente no estado se avalia-se muito, no norte do estado, é um dos insumos para o próprio polo gás químico. Né? Se você vê o que é a salgema, é químico. Né? Então, se você vê a biometano interligado com a salgema, o gás capixaba de produção de petróleo, entrando num polo gás químico, você fecha um circuito. Tudo isso com a tese de que nós gostaríamos, e vamos fazer isso economicamente ser viável, de ter exatamente um olhar para o carbono. Que no fim de 2030, o Espírito Santo tem uma meta ambiciosa de ser um estado net zero. Isso não se faz sem captura, injeção e estocagem de carbono. Então, a ideia é que empresas do mundo estão indo buscar hubs desse tipo de iniciativa para instalar sua empresa nesse tipo de hub, porque você já nasce com uma certa vantagem competitiva na tese que você não está indo contra a nossa onda de ESG. Então, tudo isso é o que a gente enxerga desse polo, superpolo gás químico integrado e descentralizado, tá? Boa. Eu olho para o segmento de petróleo e gás, eu vejo sempre grandes players, grandes grupos econômicos e muitas vezes a dependência desses grupos econômicos dentro de alguma etapa do processo de produção muito forte, né? E aí me corrija se minha análise estiver errada, mas naturalmente também você tem que dialogar com grandes empresas como, enfim, Petrobras e tantas outras. Como que é esse processo? Como que você enxerga esse processo de diálogo e a ambiência que existe para você trazer stakeholders relevantes, como uma Petro, por exemplo, para conversar e para dialogar sobre esse projeto? Como que é esse processo aí também de trazer os grandes stakeholders aí para a mesa? Muito bom, Gabriel. Eu diria que esse vai ser o nosso melhor desafio, né? Não o maior, o melhor desafio. E claramente, o maior stakeholder que nós vamos ter é o provedor do gás. Né? Você tem várias empresas que produzem gás, mas que tem acesso fácil, sem dúvida, é a nossa querida mãe Petrobras. Né? Mas a Petrobras, nos últimos anos, ela tem facilitado muito esse diálogo
para o desenvolvimento, principalmente com o tema do gás, principalmente do gás offshore, tá? Que de fato é uma produção que dificilmente se quase não tem acesso à terra, né, para você escoar isso aí. Então nós temos mais uma vez uma posição favorável para isso, onde tem escoamento de parte das plataformas que hoje são aqui do Espírito Santo, que chegam aqui na nossa costa, né? Então existe para mim um cenário produtivo favorável. Existe claramente, né, uma necessidade de monetizar esse gás, porque a maior parte dele não é, tá? E com a holding, com essa estrutura, com uma relação próxima ao Estado, aos stakeholders locais nosso aqui, e o impacto que isso gera não só no Espírito Santo, mas na cadeia em toda, eu acho que a tese e o projeto por si só vai abrir algumas portas para que a gente consiga. Então, para mim, o gás é uma tese importante da Petrobras. Nós temos acesso pela infraestrutura local e com o ambiente de negócio capixaba, a gente consegue, na minha opinião, estar numa posição favorável de qualquer outro estado do Brasil para fazer isso. Ponto. Na minha opinião é essa, tá? Então, juntar esses 3 fatores, Gabriel, para mim, é isso aí, tá? Você vê o Petrobras evoluindo muito sobre isso, sobre essa aproximação privado público. Então, assim, para mim, há uma oportunidade muito clara nisso, apesar de ser o nosso maior desafio. Avançando um pouco em relação a esse tema, no que tange a parcerias ou a iniciativas que envolvam outros tipos de empresas privadas, a gente precisa também falar sobre a perspectiva pública, né? Naturalmente, quando a gente fala de projetos de tamanha relevância, são projetos, de certa forma, estruturantes, que podem ser uma nova vertente, né, quase que um novo polo, de fato, de atração de investimentos. A partir do momento que você implanta um grande projeto, como foi a Placas do Brasil, você acaba atraindo ali toda uma infraestrutura ao redor para acompanhar aqueles investimentos relevantes que estão sendo realizados. E como que é essa comunicação, por exemplo, com o governo do estado, né? No sentido de que o governo já tem diversas obras estruturantes, a gente estava vendo, por exemplo, a S115 ou 015, não me lembro agora, que tá para ser inaugurada. A gente tem o Porto de Imetame, a gente tem a própria BR-101, que passou a passar ali pelo novo contorno do Mestre Álvaro. A gente tem a duplicação ou a forma como vai ser feita a BR-262. Então, a gente tem vários projetos de investimentos relevantes em infraestrutura do Estado sendo realizados, e, naturalmente, isso tem uma correlação muito grande quando a gente fala de energia, de logística e de vertentes ali, de fato, né? Ou locais onde estão sendo atraídos investimentos. Como vocês olham para isso? De que forma existe essa comunicação com o governo do estado e, eventualmente, como que essas parcerias público-privadas, né, podem gerar ainda mais impacto para o que vocês estão construindo? Bruno, o Integris foi quase que estimulado a surgir num jantar onde tínhamos empresários, pessoas que representaram o Estado e startups na época, né? Então, o desejo de institucionalizar, organizar essa pauta partiu de um estímulo, inclusive do nosso próprio Estado, né? Junto com o nosso jantar. Então, a nossa interação agora, a nossa visão é que, como você bem falou, a infraestrutura já está pensada, está saindo do papel e vai acontecer. Aracruz vai se tornar, para mim, um grande potencial logístico. O Integris quer acelerar a geração de valor desse movimento que já existe. A gente entende que não há uma necessidade extraordinária de criar uma rota da ureia, sabe? Assim, um duto, nada que vá mudar o rumo logístico, nodal no Estado, fiscal, nada disso. Mas que sim, aproveitar o que já existe, tanto ativos que não estão sendo utilizados, tantos eles que estão construindo, como tem alguns deles você citou. A nossa comunicação, a gente por estar numa holding, que estamos agora estruturando os projetos, desenhando, a gente está esperando o momento certo para poder sentar e contar essa história aqui. Eu acho que é de primeira mão, Gabriel, que a gente está contando sobre isso, tá? Falei sobre Integris algumas vezes, mas nunca tão potente, até porque foi ontem que a gente definiu toda a cadeia que a gente vai trabalhar nos próximos 1 ou 2 anos.
Mas a nossa ponte, desde o início, foi conversar com o Espírito Santo Ação, conversar com o secretário de Desenvolvimento do Estado, que naquela época era o Ricardo Ferraço. E desde sempre a gente tem um apoio muito grande, conversar com o órgão ambiental para entender qual é a nuance de uma refinaria, qual é a nuance de uma planta de petróleo, de processamento de petróleo. Então, tudo isso para mapear o ambiente que a gente estava, a gente teve todo o apoio possível, e é esse fluxo que a gente está atacando, né? Como holding, procurar as organizações como Espírito Santo em Ação, entender como está. O próprio Luiz Cordeiro, que está lá como um dos diretores, também é um dos nossos membros fundadores da holding. Então, a gente tem essa capacidade de conversar entre todas as, diria assim, os meios que podem nos ajudar a fazer isso acontecer. E como você falou, para mim, além do turismo, que falam muito no Estado, para depois de 2030, esse é uma pauta importante de uma integração desse ecossistema com base energética que pode sim transformar o Estado em um hub interessante, tá? Então essa é a nossa ambição. Eu entendo que dentro dessa perspectiva também da relação governamental, você articular de forma que você possa também pautar uma regulação que seja mais pró-negócio, né? E a gente vê o próprio mercado de óleo e gás, ele se abrindo um pouco. A gente teve vários investimentos aqui no estado, várias empresas chegando aqui para inclusive explorar o onshore, né, aqui no estado. Como que também dentro desse cenário, apesar de você já ter falado das articulações aí, mas como que a gente pode, enquanto sociedade, não só a partir do Integris, mas enquanto, vamos dizer, uma organização ali que vai atuar diretamente nesse segmento, também influenciar de forma positiva a regulamentação para que a gente tenha uma economia dentro, né, dessa área de petróleo e gás realmente pujante, assim. Como que você entende que qual que é o nosso papel, seja enquanto cidadão ou enquanto empresário, atuando nessa, para influenciar a regulação também? Boa, Gabriel. Eu acho que nós, como executivos, né, que já viveu algumas experiências em estados, países, eu tive um caso muito feliz, inclusive, na experiência com o licenciamento ambiental aqui no Espírito Santo, né? Então, tive capacidade de trazer uma experiência de fora, fazer um intercâmbio com outros estados e definir uma maneira, diria assim, prática e um processo célere na época que eu precisava de licenciamento ambiental. Então, na minha concepção, um dos principais papéis da holding, dos fundadores, é estar nesses ambientes de conversas estratégicas para transformar o que pode ser uma barreira, um desafio interno nosso, em algo que vá nos impulsionar nesse momento. E muito se fala, por exemplo, né, muito falado, rapaz, o Espírito Santo é um estado brasileiro que tem capacidade de criar um selo local de net zero. Você tem uma padaria, você compra seu crédito de carbono do seu biometano e você ganha seu net zero, seu pão que você produz, ele é net zero, você tem um incentivo de 1% de imposto. E o bairro começa a observar isso, todo mundo vai querer comprar, não tenho dúvida, com o tempo. Minha filha só fala nisso agora. Então, o Espírito Santo tem a capacidade, de forma criativa, de incentivar, como certo tipo de exemplo bobo que eu vi, que na Europa já existe isso, tá? Um aplicativo de trade de carbono que você compra ali, você já bota seu selo no seu app, você vai pedir seu iFood, seu produto ele é net zero. Então, na minha concepção, é que a gente tem que estar cada vez mais conversando a nível estratégico, em fóruns relevantes, mas sempre, Gabriel, lembrar que os poderes públicos e as políticas públicas têm um pace, uma velocidade que é do nosso país, independente de onde você estiver, mas o papel nosso como o privado, né, o técnico da coisa, é incentivar momentos como esse aqui, da gente estar divulgando a informação. Eu acho que falta muita informação. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu perguntei foi: cadê o secretário de Energia do Estado do Espírito Santo? Não tem. Não tem, né? Então, é muito relevante olhar e acreditar. O Espírito Santo é a segunda maior potência do Brasil do petróleo, gás e energia. Ponto. Então, a gente tem que vestir essa camisa, na minha opinião, que tem crescimento industrial, que tem Sudene ali ainda, tem alguma parte, né? Então, você tem uma série de... Mas por ser tão rico e tão abundante, eu vejo que há esse ato que a gente pode proporcionar com esse projeto um despertar para um lado que talvez a gente pode ainda ganhar muito mais, beneficiar muito mais como Estado do que a gente tem feito hoje, tá? Quando a gente fala sobre neutralização de carbono, naturalmente existe um conflito
com a indústria de óleo e gás. Como é possível equilibrar essa potência que o Espírito Santo tem e que se traduz no PIB do Estado com essa diretriz estadual, nacional e mundial de neutralização de carbono? Perfeito. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais escuto quando eu defendo um polo, quando eu defendo óleo e gás. Mas o óleo é a riqueza que vai financiar tudo isso. O petróleo e o gás é a riqueza que vai financiar toda essa nossa... Não gosto de chamar de transição, porque já aconteceu, já está acontecendo, né? Você vê a matriz energética do Brasil, ela é bem diversificada. Nós somos um dos maiores países, os países que mais está à frente disso. O meu estado, Rio Grande do Norte, produz, eu acho que mais energia eólica do que ele consome ali na minha cidade, pelo menos, tá? Então, eu enxergo o petróleo e gás como o meio de financiamento para aceleração dessa movimentação. E, na minha opinião, vai ter um equilíbrio quase orgânico, igual o Márcio Félix fala, vai ser um equilíbrio dinâmico, né, desse movimento energético. Mas, para mim, o óleo e o gás ele é fonte financiadora do desenvolvimento socioeconômico e de transição energética. Se você vai olhar uma empresa de petróleo em terra, em um poço, emprega mais de 30 pessoas. Muito simples. O royalty do fazendeiro é 1%, tá? Então, assim, para mim, o socioeconômico é muito poderoso, o impacto do petróleo e gás, e essa riqueza, ela acelera a transição energética no ponto de vista. Porque, no fim, quem vai pagar? É o Fundo Soberano que recebe royalty do petróleo, que vai ajudar o fundo agora né, que vai incentivar temas de ESG. Ótimo. Essa é a tese. Né? E para mim vai ser retroalimentando isso. Você inova, você constrói, você produz mais e você vai retroalimentando, onde a sociedade, a humanidade, ela vai entrar em equilíbrio dinâmico. Mas que um vai acabar, o outro vai ser soberano, eu acho isso... Não conheço técnica e tecnologia para chegar a esse momento, mas ele é o grande financiador. Boa. Eu olho para essas soluções, quando a gente fala de transição energética, com o Race to Zero, por exemplo, eu também vejo um cenário em que existe também uma mística muito grande de que vamos investir, por exemplo, em carros elétricos, inclusive o carro elétrico é incentivado hoje, continua sendo incentivado, mas quando a matriz energética é muito lastreada e pautada na produção de petróleo e gás. Então, no fim do dia, você tem ali a forma como eu vejo de você, talvez nem ligado sim à transição da matriz energética, mas a um mundo que consuma, que polua menos, de você buscar muita eficiência também, a eficiência dentro do processo produtivo, a eficiência dentro da extração de petróleo, etc. Eu vejo essa transição energética, aí me corrijam, de uma forma, vamos dizer assim, no pace natural que ela deveria seguir, e não vai ser amanhã que nós vamos trocar e a matriz vai estar toda, cara, sei lá, a partir de produção de energia, a partir de placas solares, por exemplo. Enfim, qualquer que seja aí a vertente. Então, assim, olhando para essa transição energética que tanto se fala, como que você vê o avanço dela? E quais são as oportunidades da gente, por exemplo, a partir de projetos como esse, gerar uma indústria mais eficiente, com custos menores, por exemplo, de gás, de fornecimento de gás ou de fornecimento de insumos que sejam relevantes para dentro da indústria, e a gente, de forma prática, né, gere ali eficiência operacional, ainda eventualmente dentro do mesmo processo de extração, dentro do mesmo método, né, de produção de energia, porém sendo mais eficiente, gerando mais retorno econômico para essas empresas, para essas indústrias, pagando eventualmente um gás mais barato, e na ponta isso gerando também eficiência para dentro dessas indústrias que vão investir em tecnologia, etc. Então, como que você... A pergunta foi um pouco longa, mas como que você vê de fato essa transição energética e como que por meio de eficiência você entende que a gente pode gerar efetivamente ali menos um consumo mais consciente, vamos colocar dessa forma. Acho que essa é uma palavra boa, Gabriel. Eu gosto muito da palavra consciência, né? Eu acho que a humanidade está consciente de para onde que a gente está indo, né? Então, tecnologia. Você falou tecnologia algumas vezes, porque eu acho que sem ela a gente não vai chegar ao ponto de equilíbrio onde o processo produtivo ela está
tão afiado com a capacidade produtiva de maneira eficiente e eficaz, tá? Só que o que é que você tem hoje em transição tecnológica? Você tem acrescentado data center no mundo inteiro e qual o combustível para gerar tanta energia? É o gás, tá? Então, para mim, é claro que há esse equilíbrio dinâmico que eu tenho falado, é que a tecnologia está cada vez mais acessível. Antigamente, você automatizar uma planta, né? Hoje se fala muito de IA, né? Eu até estava agora com um professor que falou assim, não venham falar de IA comigo se a sua empresa nem fez a transição digital. Então, 1.0, né? Então, a indústria precisa encarar isso, né? Existe o hype do IA, a transformação digital começou há 30 anos atrás e a IA é uma parte dela. Então, para mim, como chegar a esse equilíbrio dinâmico, Gabriel, é onde existe um combustível que ele é naturalmente de transição, que é o gás, né? Que vai incentivar a reduzir e esse crescimento de necessidades de combustíveis para acompanhar esse crescimento tecnológico é o gás. Com o aumento da tecnologia, você bem aplicada, você começa a ter isso claramente nas organizações, nas empresas, um aumento de eficiência energética. E aí desde o retrabalho, quando você faz uma boa engenharia do seu carro indo 2 vezes ao dia, porque você não fez a manutenção correta, a uma passagem de avião que você não precisa mais isso, faz tudo teletrabalho, né? Então tudo isso é uma muqueca capixaba, é tudo junto misturado, na minha opinião, que vai chegar a esse equilíbrio dinâmico. Quando? Quem disser, acho que como eu comecei a estudar engenharia, né, era 40 anos que acabou o petróleo, né? A gente tem mais reserva para alguns 50. Então, é sempre um dilema, tá, Gabriel? Acho que a humanidade não tem ainda essa capacidade, apesar de não existir mais um novo normal, a gente tá vendo um novo amanhã, né? É isso que eu entendo, tá? O gás como combustível, ele tem se incentivado, a gente tem um projeto Mais Gás no estado por isso, tá? Race to Zero, na minha opinião, é para onde a gente quer ir. Se a gente não quer ir para nenhum lugar, a gente fica na estaca zero, a gente quer ir. Então vamos começar e como fazer, né? Acho que o Estado, como as empresas, tem feito cada vez mais isso. E para mim é a combinação, que vai ter um equilíbrio de tudo isso, na minha opinião, tá? E claro, para mim, o que mais importa e é relevante ainda é que nós precisamos de gente. Para finalizar assim, o circuito do como fazer isso, a gente precisa de gente capacitada. A indústria hoje importa pessoas de outros países da América do Sul para suprir gaps nossos de mão de obra qualificada e mão de obra base, tá? Então, tudo isso que eu falei, Gabriel, tem uma base ali que é a educação, tem uma base ali que é a formação profissional que a gente precisa consolidar para acompanhar tudo isso, tá? Esse é um ponto na base, assim, tá? O gás, tecnologia, um equilíbrio e gente. Só fazendo um adendo em relação a isso aí, eu lembro que em 2019 fui passar a lua de mel nos Estados Unidos e aí em 2014, 2015 eu me formei em engenharia mecânica e o meu trabalho de conclusão de curso foi como seria a adoção de carros híbridos seguidos de carros elétricos e como que isso se conectava com a matriz energética e a infraestrutura necessária para suportar esse uso de forma eficiente e de forma que as pessoas conseguissem de fato implementar isso. Eu entendo que a gente ainda não tem uma infraestrutura que em 2019, quando eu fui nos Estados Unidos, eu vi que a Tesla, por exemplo, você já tinha estações de carga rápida espalhadas no país inteiro, que garantia que você fosse para o interior, se fosse para uma grande metrópole, você teria capacidade de abastecimento ali. Enquanto você tomava um café, você conseguia carregar o seu carro. E que no Brasil ainda tem muito desse desafio ainda, né? Dessa infraestrutura de pessoas que compram um carro elétrico para rodar num grande centro, num deslocamento de 30 minutos, quando precisa fazer uma viagem, não consegue. Acho que projetos, de modo geral, no Brasil que envolvem energia vão passar por uma necessidade de infraestrutura, de investimentos, muitas vezes privados, porque a gente sabe que a velocidade... Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente sabe que a velocidade aqui, em vários aspectos, é muito relevante, né? É muito boa, né? É muito desburocratizada em vários aspectos. Mas se a gente olha o Brasilzão, de modo geral, isso ainda vai ter um tempo ainda de adoção e de implementação e certamente vai passar por investimentos privados para garantir que haja uma maior velocidade em relação a isso. E tem o desafio de mão de obra qualificada, né? Para garantir que haja a capacidade dessas pessoas saberem operar a tecnologia de ponta, para que a gente não apenas traga tecnologia de outros estados, mas desenvolva aqui, de outros países, né? Mas que a gente desenvolva aqui no próprio Brasil, né? Eu entendo que certamente
empresas, né, projetos que nascem a partir do Integre certamente vão trazer vão exponencializar cada vez mais esse desenvolvimento privado, de fato, né? E aí uma coisa assim, a gente caminhando um pouco pro encerramento aqui, o que vocês de fato esperam de velocidade de execução desses projetos, né? Vocês têm feito estudos de viabilidade econômica e financeira, técnico também, tem já um pipeline, tem regiões já mapeadas, mas o que a gente pode esperar nos próximos meses, anos? Você falou que ontem vocês bateram o martelo aí no próximo 1, 2 anos, vocês já têm isso em vista. E quais são os indicadores que vocês vão monitorar para avaliar se esses projetos de fato estão se tornando um sucesso, estão sendo bem-sucedidos e que estão gerando o impacto previsto? Perfeito, Bruno. No timeline da nossa ambição, diria assim, acho que esse grupo, os 10 fundadores, tem capacidade para fazer e vontade dessa velocidade. Nós esperamos, agora a gente começa uma fase de pesquisa de mercado para entender a demanda local e definimos o produto, que vai ser o primeiro módulo do nosso polo gás químico, né? Feito isso, a gente entra agora na fase de detalhamento, licenciamento ambiental, que a gente vai ter licenciamento ambiental próximo do final da VTE, porque a gente sabe que é um caminho crítico. E já temos empresas parceiras no mundo de equipamentos, que vai entrar com certa tecnologia e engenharia com a gente. Mas, pragmaticamente, final de 2026, a gente espera estar com tudo isso de licenciamento pronto, de estudo, de capital levantado pronto, fazendo a primeira terraplanagem em 2027, 2030 operando provavelmente 1 ou 2 polos modulares nossos. E o local, a gente está ainda estudando, né? A gente sabe a região claramente natural de crescimento exponencial vai ser Aracruz, a gente entende Aracruz, Linhares, aquela região ali. Então a gente entende que pode ser uma região que tem que estar próximo do gás, e tem que estar próximo de um porto, tem que estar próximo da logística e tem que ter um ambiente favorável de crescimento. Então, em 2030 a gente espera estar partindo na planta, vamos falar assim. E aí é um projeto de capital intensivo, né, que é todo um processo de governança em cima dele, tá? Essa é a ideia do nosso começo. Boa. Bom, cara, queria te agradecer. Acho que a sua jornada e a experiência que você teve empresarial de passar por IPOs, os startups, né, que você fez aí. Sei que você já trabalhou em empresas multinacionais, mas de várias localidades, que eu quero dizer. E essa visão que você traz de integração, né, desde cara, acho que eu ouvi o pitch do Integris talvez há 1 ano e meio atrás, e essa clareza de como que você integrar atores, né, que são capazes de executar com visão clara das oportunidades que existem no Estado e na cadeia como um todo, né, tende só a criar uma ambiência e novas oportunidades para quem está nesse mercado, né? Então, queria te agradecer por aceitar o nosso convite, desejar sucesso aí nessa jornada e que depois a gente vai te chamar aqui para contar mais desses projetos aí, do sucesso desses projetos. Eu tenho certeza que pela sua capacidade executiva, pelo time que está dentro aí também, que isso é uma garantia de que nós vamos ouvir muitas histórias ainda do Integris. Obrigado a vocês, eu muito fã de vocês e contem comigo. Eu espero, no fundo, ter um ecossistema operado, mantido, construído e vivido e sustentado por capixabas. Então essa é a ideia. Integrado, eu falo até assim. Meu objetivo era fazer a moqueca com carne de sol do Rio Grande do Norte e castanha. Caju. Não deu muito certo. Então bora fazer com óleo, gás e energia, que dá melhor pra gente. Muito obrigado, Gabriel e Bruno. Obrigado pelo convite. Novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você gostou desse episódio, queria te convidar a curtir. Isso faz com que a plataforma identifique, né, que esse episódio é relevante para cada vez mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora para que você possa receber os próximos episódios, ative as notificações. E se você acredita que esse episódio pode fazer a diferença na vida de alguém, alguma região que vai receber um dos investimentos que a gente conversou aqui, compartilha com essa pessoa também, para que ela possa estar a par do que está sendo desenvolvido aqui no estado do Espírito Santo. Queria agradecer aos nossos parceiros, o Cicobi, o Grupo Sim. Espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.